bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o TDAH. É um tema muito importante. Antes de iniciar, quero me apresentar. Eu sou o professor Emanuel Martelli, sou terapeuta, neuropsicopedagogo, hospitalar, clínico escolar, especialista em logoterapia e em psicologia da educação. Então, hoje iremos falar sobre um tema que é importantíssimo porque tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem muita desinformação. O TDAH. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês não sofram com meu português. Eu sou argentino, então eu tenho um sotaque um pouquinho forte, mas espero que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje. Bom, o TDAH. Que coisa, que coisa é o TDAH? Antes de iniciar, então, temos que falar um pouquinho sobre eh, o que a gente vê nas escolas, ou mesmo, por exemplo, quem atua na parte clínica, nós vemos que tem um aumento significativo de diagnósticos de TDAH. É um fato, a gente vê isso. O fenômeno não é apenas uma impressão, podemos dizer assim, clínica, é, é realmente um dos dados epidemiológicos que temos dos Estados Unidos confirmam que é um fenômeno que é global, não unicamente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 11,4% das crianças, escutem bem, entre 3 e 17 anos já receberam diagnóstico de TDAH. 11,4%. É um número muito alto. Representa esse 11,4%, mais ou menos aproximadamente 7,1 milhões de crianças. Então, esses são os dados que a gente tem do ano 2022. Provavelmente agora são maiores esses números. Entre os adultos norte-americanos, a estimativa ultrapassa os 15,5 milhões de casos, ou seja, cerca dos 6% da população adulta. No Brasil, estima-se uma prevalência de 7,6% entre crianças e adolescentes e aproximadamente 5,9% entre adultos. Então, vemos que são números significativos. Prácticamente, estamos falando de 8 crianças a cada 100 que nós temos no Brasil, né? Segundo esses dados, que já são antigos, porque são do ano 2007. Não temos dados mais recentes sobre isso, mas provavelmente está bem mais alto. Então a gente vê que é um fenômeno que é global, não unicamente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em toda parte. Quem trabalha em instituições escolares ou clínicas, como é meu caso, por exemplo, percebe claramente o crescimento. Cada vez mais crianças são encaminhadas com suspeita de TDAH e muitas já chegam aos atendimentos com diagnósticos prontos. Por exemplo, no meu caso, eu sou terapeuta, atendo, e muitas vezes o pai ou a mãe já fala, ele tem TDAH porque foi diagnosticado, enfim. E muitos casos que a gente já conhece, não somente que já foram diagnosticados, sino que já estão medicadas também. Então, aqui nós temos uma dificuldade eh, profissional e ética, porque nós vemos muitos casos de diagnósticos que deixam um profissional que tem um pouco de ética com um pé para trás. E muitas vezes vemos que são crianças que estão medicadas, hum, mesmo que o diagnóstico é suspeito muitas vezes. Então, hoje temos que, a minha intenção é apresentar para vocês, de uma forma objetiva, científica,
o que realmente é o TDAH, para vocês terem as ferramentas, o conhecimento, o que é realmente esse fenômeno, esse problema, e como ele é diagnosticado ou como ele deveria ser diagnosticado. Quem tem uma criança que foi diagnosticada com TDAH, eh, quando é um diagnóstico correto, sabe que é importantíssimo, porque às vezes sim precisa de medicação. Mas muitas vezes aqui no Brasil a gente vê diagnósticos que são precipitados. Então, o meu ponto aqui é que a gente entenda realmente o fenômeno que é real e existe, TDAH é uma coisa real e existe, e que entenda, então, aquilo que é um falso TDAH, que se dá precisamente quando o diagnóstico é errado, quando não se respeita aquilo que deve ser a base do diagnóstico. Então, é sobretudo para os pais e os profissionais, né, que possam orientar eh, nessa área que é bem delicada. Então, nós iremos ver hoje o que é o TDAH verdadeiro, real, né? Quais são os critérios diagnósticos clínicos e científicos para identificar o transtorno com precisão e como realizar um diagnóstico responsável e ético, no caso dos profissionais que devem fazer isso, né? E aquilo que parece TDAH, mas não é. E esse aqui é um ponto quase polêmico, iremos ver, porque temos muitos casos de crianças diagnosticadas com TDAH que é verdadeiro e está correto. Mas temos um número significativo de crianças sendo diagnosticadas de forma errada ou com coisas que, evidentemente, quando a gente faz uma intervenção, por exemplo, no meu caso, eh, que tem que orientar os pais, e aquilo se faz e melhora significativamente, então a gente vê que não é realmente, que não era TDAH, que era outro tipo de problema. Então, temos que entender, ter as coisas claras, para poder ajudar os nossos filhos. Bom, o comportamento desorganizado da criança é muitas vezes reflexo de um ambiente igualmente desorganizado, nos diz eh, o psiquiatra Perry, que é um dos autores que iremos citar bastante, um psiquiatra infantil. Hum? Eh, Muitas vezes a gente pode encontrar um comportamento desorganizado em uma criança e o mais fácil, mais ou menos ético, é sair dizendo que todo comportamento desorganizado é um TDAH e aí a criança é medicada, quando em realidade a dificuldade é outra. Então, vamos lá, entremos para entender de forma objetiva que coisa é o TDAH. Então, o que é o TDAH? Tentemos entender a natureza do TDAH verdadeiro. O TDAH é um transtorno eh, de neurodesenvolvimento. Estamos falando de um transtorno que é neurobiológico, e isso é muito importante. Quando o TDAH está presente numa criança ou um adulto, nós temos um transtorno neurobiológico. Por quê? Porque tem lá uma parte do cérebro, vamos ver agora, onde os neurotransmissores estão trabalhando de uma forma disfuncional em algum ponto. Então, é uma realidade eh, que tem uma base neurobiológica. Isso é muito importante. Por isso que a gente pode medicar, tá? Não é fácil, é um fenômeno complexo, porque iremos ver que tem muitas comorbidades e outras situações aí conexas. Mas, se nós quisermos classificar brevemente para entendermos,
A característica principal são níveis, a gente pode falar assim, inapropriados de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Segundo, a idade da criança. Então, são três elementos. hum? Estamos falando de desatenção, impulsividade e hiperatividade, que estão relacionados com o córtex pré-frontal do cérebro, que é aquele responsável por regular essas coisas. E falamos de níveis inapropriados, excessivos, porque toda criança é desatenta, toda criança é impulsiva, sobre todo as criancinhas pequenas. E todas as crianças são hiperativas. Então, não estamos falando eh, de um fenômeno que a gente pode facilmente caracterizar em uma pessoa, em uma criança, porque qualquer criança é desatenta. Só que estamos falando de níveis de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade que são muito elevados para a idade da criança. Então, é aqui, aqui que a gente encontra essa realidade do TDAH. Bom, uma coisa que é importante notar já é que esses níveis de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade, eles interferem com a vida e o desenvolvimento da criança. Então, no funcionamento social da criança. ¿Por quê? Porque eles atrapalham esse desenvolvimento, o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento familiar. Então, quando a gente encontra altos níveis de desatenção, de imperatividade, de impulsividade, que está atrapalhando realmente, e iremos ver, por um período prolongado, a vida, o desenvolvimento da criança, a gente pode pensar então em TDAH. Só então a gente começa a pensar em TDAH, tá? Eh, bom, existem subtipos de TDAH, eu não vou falar muito sobre isso porque não é o foco eh, dessa palestra, mas eh, quando o problema principal se manifesta na desatenção, temos o TDAH-D, que é o desatento, o subtipo. Quando é a impulsividade ou a hiperatividade, TDAH, e finalmente o combinado, que é o TDAH-C. Bom, do ponto de vista neurobiológico, que eu falava do início, há disfunções na área do cérebro ligadas ao controle executivo, como o córtex pré-frontal, os gânglios da base, o cerebelo e o sistema límbico. Então, vocês veem, existe sim una base, por eso que estamos falando no de un problema únicamente emocional. Estamos falando de un problema que tiene una base no desenvolvimento do cérebro y que tiene una base neurobiológica. Estudos de neuroimagen identifican reducción de volumen cerebral en regiones como o vermis cerebelar y un núcleo caudo direito. Então, eh, existem provas indiretas, não são diretas, são indiretas, de neuroimagem que mostram como o cérebro de uma pessoa que tem TDAH atua, se comparte e está estruturado, inclusive, de uma forma um pouco diferente de uma pessoa que não tem TDAH. Então, temos uma base que é neurobiológica, e isso é muito importante entender. Bom, existe no TDAH, quando estamos falando desse fenômeno de neurobiológico,
Também um desequilíbrio, que é o que a gente tenta corrigir com a medicina, nos neurotransmissores, que são a dopamina e a noradrenalina, que impactam diretamente a atenção, o foco e a capacidade de inibir impulsos. Então, quando a gente medica, quando o médico, o psiquiatra infantil, especificamente, não é qualquer um que medica, psiquiatra infantil o neuro, que medica, né? O que a gente tenta corrigir é precisamente esse desequilíbrio dos neurotransmissores. ¿Para quê? Para ajudar eh, no foco, para ajudar no foco, na atenção, no autocontrole dos impulsos. Bom, existe também, e já está demonstrado, uma base hereditária no TDAH, quer dizer que existe un 80% de probabilidade de herança de o TDAH. Quer dizer que quem tem TDAH tem um 80% de chances de ter um filho que também tenha. Bom, tem vários estudos aí e a gente sabe, quem acompanha as nossas palestras das terças, que existen eh, diferentes formas, ¿no? Em, la epigenética, en concreto, específicamente, que ayudan para que ciertos tipos de problemas, de cargas genéticas no sean activos na vida da pessoa. Então, a influência externa e outras coisas que a gente já falou em outras palestras, ajuda, mesmo que eu tenha recebido dos meus pais uma carga genética, por exemplo, de TDAH, não necessariamente, se eu me ajudo com a epigenética, ou eu educo meu filho, isso é muito importante, em um ambiente de contenção, de ajuda, enfim, de várias coisas que queremos ver, pode ser que, mesmo com essa carga hereditária, ele nunca desenvolva TDAH. Tá? Então, não é uma condena, mas existe essa chance. Então, a gente tem que tomar providências especiais. Quem tem TDAH, quem tem um diagnóstico correto de TDAH e tem filhos, tem que tomar providências especiais com esses filhos. Iremos ver quais. É muito importante. Bom, vamos passar na frente sobre como é o diagnóstico. O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico que é estritamente clínico. E quando falo clínico, por que falo? Porque não existe um exame eh, neurológico que possa determinar eh, a existência do TDAH. Tá? Existem evidências indiretas, simplesmente. Então, a gente conta unicamente com uma observação clínica. E aqui que está a dificuldade. Por isso, já pensando na segunda parte dessa palestra, que existe tantas chances de errar no diagnóstico. Tanto falando que é TDAH quando não é, quanto falando que não é TDAH quando em verdade é. Porque é uma observação clínica e não é fácil de se fazer. E aqui que está o ponto principal. Os princípios, os critérios que nós temos hoje são os estabelecidos no DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Es un manual producido por la Asociación de Psiquiatría Americana y que fue publicado en el año 2013, en ese caso. Eh, ¿Quién es que va a dar el diagnóstico
Eu já falei, tem que ser um psiquiatra infantil ou um neuro, eh, no caso, um especialista, né? Eh, mas para poder dar esse, esse diagnóstico é necessário contar com uma equipe interdisciplinar. Idealmente vai ser composta por médicos, psicólogos, neuropsicopedagogos, professores, enfim. Idealmente. A gente vê que, infelizmente, hoje no Brasil estamos frente, em muitos casos, a um abuso, no sentido que eh, se procede a un diagnóstico de forma irresponsável, muitas vezes. Bom, quais são os critérios que aplica o médico, que são os critérios que devem ser aplicados porque é o que a gente tem, tá? Então, aí é importante, né, para a gente conhecer eh, e entender que não é uma coisa que se faz de um dia para outro, esse diagnóstico. Porque un diagnóstico con base clínica, todo es difícil, únicamente con base clínica. Bom, os criterios que o manual, o DSM-5, nos dá é o seguinte: primeiro, pelo menos 6 sintomas de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Devem existir 6, pelo menos. O 6 de desatenção unicamente, ou unidos a hiperatividade e impulsividade, por um período mínimo, e isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque o que o pessoal aqui não faz, infelizmente, de 6 meses. Então, a observação clínica dura, no mínimo, 6 meses. Não pode um profissional que aplica os critérios de diagnóstico do DSM-5 fazer um diagnóstico com um mês de observação. Não seria um diagnóstico segundo os critérios que a gente possui. Então, já temos aqui um elemento que é importantíssimo: 6 meses. E esses sintomas, essa desatenção, como eu falava, a impulsividade, a hiperatividade, tem que ser em um grau fora do normal, do que é comum para as crianças, tá? Que uma criança de 2 anos faça um berrinche, chore, porque não quer tomar banho, ou porque quer tomar banho, ou porque for, é normal uma criança de 2 anos. Então, não posso considerar qualquer coisa que eu acho que é hiperatividade, como um dos sintomas. Tem que ser fora do normal a intensidade da desatenção, da hiperatividade ou da impulsividade, tem que ser fora do normal, fora do comum nas crianças dessa idade. Então, 6 sintomas, no mínimo de 6 meses. Mas tem mais. Os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Isso aqui foi estendido no DSM-4, a idade era 7 anos. 7 anos. Antes dos 7 anos, isso foi estendido, né? Na última edição. Provavelmente isso tenha ajudado a que os casos aumentem também, os diagnósticos. Eh, mas, bom, é o que a gente tem. Então, eu não posso avaliar como eu conheço alguns casos de adultos que foram eh, diagnosticados com TDAH por situações que começaram após os 12 anos, com 18 anos de vida, por exemplo. Quando ele era criança não tinha essa dificuldade de desatenção, agora ele tem com 30 anos. Ah, então é TDAH. Não é. Entende? Então, atenção, é importantíssimo esses critérios porque é o que a gente tem.
Senão a gente sai etiquetando todo mundo de TDAH. Debe manifestarse en dos o más ambientes distintos. Esto estrictamente apresentando para vocês os critérios do diagnóstico do DSM-5. Então, esses problemas, essa desatenção, essa hiperatividade, essa impulsividade, esses 6 sintomas, né, que a gente está avaliando, não somente que eles têm que durar essa observação 6 meses, minimamente, senão que também eles têm que ser vistos, têm que ser manifestos em dois ambientes diferentes. Então, a gente, para que vocês entendam, a gente vai ter que fazer, por exemplo, uma observação, e profissional sério, um psiquiatra infantil ou um neuro, ele irá dar eh, para os pais, né, observarem esses sintomas. Geralmente, ele apresenta já eh, toda uma guia, né, para isso. E os pais têm que observar na casa, na vida familiar, e a escola tem que observar na vida escolar. Então, não se trata unicamente do que eu vejo na minha casa para poder eu fazer um diagnóstico. Muitas vezes um menino pode ser descomportado em casa, mas muito bom na escola, ou muito bom na escola, eh, muito descomportado lá, hiperativo, mas na casa está tudo bem. Então, a gente tem que ver os ambientes, tem que ser em dois ou mais ambientes diferentes que se manifesta eh, esses sintomas, em um grau que seja intenso, fora do que é comum para as crianças dessa idade. Bom, então, bem, não é fácil, não é simples. Os sintomas devem interferir significativamente no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional dessa pessoa. Então, a gente está pensando em criança, mas vamos pensar em um adulto. Um adulto que tem esses sintomas, porque hoje tem muitos adultos, nós vimos que adultos são também diagnosticados, e são sintomas que talvez iniciaram antes dos 12 anos de idade, mas que não interfere significativamente. Você vê que é uma pessoa que formou a família, que se dá bem no trabalho, então, mesmo que seja um pouco, que tenha problemas de atenção, mas quando aquilo não interfere significativamente no funcionamento social, acadêmico, ocupacional daquela pessoa, não dá para você classificar com TDAH. E a mesma coisa com as crianças. E, finalmente, isso aqui é importantíssimo, porque aqui, na minha opinião, que não necessariamente é a única, mas a minha opinião, eu fortemente acredito que o problema no Brasil está aqui, não devem ser melhor explicados por outro transtorno mental, como é o transtorno de ansiedade, autismo, depressão, ou por outras dificuldades que a gente encontra nas crianças, criadas por causa do entorno, que iremos ver agora. Então, se eu consigo dar uma explicação dos sintomas que eu vejo por causa do ambiente familiar da criança, então não é TDAH. Eu não posso medicar essa criança. Entende? Porque existe uma explicação melhor para isso. Então, novamente, quem é que faz o diagnóstico? Não é o neuropsicopedagogo, no meu caso, não é o psicólogo, é o neuro. O neuro ou o psiquiatra infantil, no caso das crianças, ou o psiquiatra no caso dos adultos. Os sintomas
não são apenas sinais passageiros de imaturidade ou oposição. Eles devem ser desproporcionais para o estágio de desenvolvimento e claramente interferir no desempenho cotidiano, nos diz o DSM-5. Então, não são coisas que acontecem a cada tanto tempo ou durante um mês, como a gente tem a crise de 2 anos nas crianças, por exemplo. Eh, não é isso, tá? Estamos falando de uma situação que em TDAH é uma situação estável em a, com aqueles níveis de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade estável, em níveis muito elevados, desproporcionais. Bom, eh, o processo diagnóstico, então, exige entrevistas clínicas com pais e professores, porque nos dois ambientes que têm que ser observados durante 6 meses, em aplicação de instrumentos padronizados, no caso aí, que são dados para os pais, os profissionais que aplicam, na observação direta da criança em diferentes contextos e na avaliação longitudinal do comportamento. Quer dizer, a consistência dos sintomas ao longo do tempo. Bom, eh, isso aqui o TDAH. Quando se tem TDAH, realmente a pessoa sofre de TDAH, esse transtorno, existe um tratamento disponível que é medicamentoso, a gente conhece muito bem, eh, são psicoestimulantes que ajudam sobretudo, né, eh, na, na regulação, na dopamina e da noradrenalina. Temos, por exemplo, metilfenidato, que é conhecido, muito comum como Ritalina, e a gente sabe também que tem profissionais que fazem uso de Ritalina para manter o foco de uma forma abusiva, muitas vezes, né? Eh, a gente fala que muitas vezes é utilizada como se fosse uma droga, não? De quem tem muita preocupação e muita responsabilidade no trabalho. Eu conheço casos de profissionais, né, que sem ter um diagnóstico de TDAH, não tem, mas eles atuam na base da Ritalina. Né? Então é um abuso, né? E tem consequência, tem consequência. Bom, existem diferentes tratamentos, né? Eh, no caso do TDAH, que ajuda realmente a regular, quando o TDAH está bem diagnosticado, é necessário, o psiquiatra infantil entra com esse tratamento. Eh, muito bem. O que acontece? Que quando o diagnóstico não é corretamente realizado, muitas vezes a gente encontra crianças que estão sendo medicadas innecesariamente. E aqui que está o problema, porque essa medicação, a Ritalina, por exemplo, eh, elas têm efeitos colaterais. Perda de apetite, insônia, irritabilidade, dor de cabeça, aumento da pressão arterial. eh, então, não são coisas que a gente pode simplesmente eh, eh, dar por uma criança ou por um adulto, né? Bom, esse seria o primeiro ponto, né, sobre o que realmente é o TDAH. Temos visto então que realmente se trata de um transtorno neurobiológico, tem uma base neurobiológica real, né? Eh, e como ele deve ser diagnosticado de forma séria, segundo os critérios do DSM-5, eh, que é aquele que guia os profissionais. Como os sintomas aparecem nas crianças? Para a gente entender. hum, eh, Até os 7 anos, principalmente, eh, a gente vai encontrar a impulsividade e a hiperatividade. hum.
mas sempre em um grau acima da média, muito intensa, né? Então, por exemplo, vocês podem imaginar um menino de 5 anos que corre sem parar pela sala de aula, sem parar mesmo, tá? Sem parar mesmo, sobe nas cadeiras e nas mesas quando é proibido, e de forma incontenible prácticamente. No consigue esperar su vez de falar, interrompe a los colegas, en fin, todo el tiempo. Comienza una actividad y luego larga para hacer otra, y parece no escuchar cuando lo llaman, mas esto, que puede ser común para cualquier crianza, ¿tá? Se a gente vê que a intensidade é fora do normal, para uma criança de 5 anos, e que o tempo é permanente, y longo tempo, a gente vê que 6 meses é a observação clínica, né? Então a gente pode pensar, né, em essa possibilidade que talvez possa ser uma manifestação de TDAH. hum. Eh, Até os 7 anos, o que mais chama a atenção é o excesso de movimento e a dificuldade em se controlar. A criança parece ver sempre acelerada, muito acelerada. E se lembrem, eh, isso aqui tem que interferir negativamente na vida escolar, social ou familiar da criança. Quando são coisas normais, sim, que bom, acontece a cada tanto tempo, mas não é? A criança consegue eh, se desenvolver naqueles ambientes, então, bom, pronto. São problemas pontuais que a gente tem que trabalhar de outra forma. Mas quando já é uma coisa totalmente fora do comum, a gente pode pensar sim, que talvez possa ser aquilo. Em crianças entre os 8 e 12 anos, o que mais se destaca é a desatenção. Eh, e muitas vezes aqui é quando a criança sofre, quem tem TDAH de verdade sofre um pouquinho, porque essa desatenção os pais muitas vezes podem achar que é falta de vontade, né? Para prestar atenção na escola, enfim. Eh, então, vocês podem imaginar uma menina de 9 anos, né, que perde o material com muita frequência, se distrai facilmente, de uma forma anormal, com qualquer coisa, tem dificuldade para terminar as lições ou provas de forma constante, eh, precisa de muitas repetições para saber o que tem que fazer, fora do normal, do resto das outras pessoas, e está, sempre parece não estar ligada, né? Mas estamos falando com uma intensidade acima do que é normal. A gente vê que está realmente perdida a pessoa, né? Eh, Bom, a gente pode pensar novamente se são coisas muito intensas, acima da média, por períodos prolongados, que possam ser sinais de TDAH. Mas veja, eu sempre estou falando no hipotético, porque pode ser que seja simplesmente que ela tem problema de memória, ou que a metodologia não está sendo adequada para ela, entendeu? Então a gente tem que ir sempre de forma muito prudencial nisso. Professores e pais, né? De forma especial. Bom, bom, então vamos ver então que eh, aquele que pode ser o falso TDAH, né? De fato, nem toda agitação ou distração é TDAH, e isso é uma coisa importante para se lembrar, professores, pais, profissionais. É fundamental deixar claro que criança agitada não é sinônimo de TDAH. Então, por favor, porque a gente vê que se a criança é agitada, já tem TDAH. Não, criança agitada não é sinônimo de TDAH, tá? É, criança que se distrai não é necessariamente doente ou não tem TDAH. É, a intensidade dos comportamentos é o que a gente tem que olhar. A intensidade dos comportamentos, quando esses comportamentos atrapalham a vida escolar, a vida familiar, a vida social, e
se estão acontecendo sempre e em todo lugar, ou somente acontece com aquele grupo, quando o meu filho vai para a escola e encontra aqueles colegas, aí, bom, bom, então não é. Então, são as três coisas que a gente tem que lembrar, de forma prática para vocês. Intensidade, se atrapalha a vida da criança na escola, socialmente, na família, e se está acontecendo sempre em todo lugar. Bom, Russell Barkley nos diz que diagnosticar TDAH exige cuidado, templo y múltiples fuentes de información. No se trata de un julgamento basado apenas en apariencias, más en evidencias clínicas. Entonces, no se trata de negar que existe TDAH, existe, mas entender que no es fácil y no es tan simple de diagnosticar. Tá? E que, infelizmente, no Brasil vivemos, por experiência, falo isso, uma série de diagnósticos que são muitas vezes irresponsáveis por parte dos profissionais, porque não tem todo esse cuidado e essa prudência que tem que ter. Então, eh, bom, professor, então, que pode parecer TDAH, mas não é TDAH? Bom, nos vimos en las últimas aulas cómo existen algunos elementos que para a criança que tem TDAH de verdade vai potencializar esse transtorno ainda mais, ainda mais, vai ser pior para aquela criancinha. E para uma criança que não tem TDAH, porque não tem aquele problema neurobiológico, ela tal vez pode desenvolver sintomas muito similares ao TDAH por conta de essas coisas. Então, quais são essas coisas? Bom, ausência materna nos primeiros 3 anos de vida. Então, criança que é deixada na escola, na creche, em tempo integral, de forma permanente. Eu sei que aqui, para quem não conhece a, o punto da teoria de Bowley, um psicólogo do desenvolvimento, do apego seguro, pode soar muito difícil, muito estranho isso, mas sim, a creche, eu falo assim com certeza, com evidência científica, a creche em tempo integral não é boa para as criancinhas pequenas. Estou falando dos 0 aos 3 anos, principalmente. Eu tenho, quem quiser assistir depois, um vídeo onde apresento realmente os estudos científicos sobre isso. Por quê? Porque a criança precisa da presença da mãe para regular a própria ansiedade. Quando a mãe não está presente por tempos prolongados, e não estou julgando a mãe, não estou falando que a mãe está fazendo uma coisa errada porque tem que trabalhar, não estou falando isso, mas estou dando um fato. Quando a mãe, nesses primeiros 3 anos de vida, não está presente por qualquer motivo, a criança não consegue se regular sozinha. Então, os níveis de cortisol sobem e se produz aquilo que os psiquiatras infantis chamam como uma intoxicação ou um cortisol tóxico, que é um estresse, um estado de estresse permanente por causa do cortisol nas criancinhas pequenas, e esse cortisol sim pode modificar, que coisa? O desenvolvimento cerebral da criança. Então, o que a gente vê é o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que vai acontecer mais na frente, que é o responsável precisamente da atenção, por exemplo,
ou do planejamento. Então, a criança desenvolve sintomas que são parecidos, que são praticamente iguais que o TDAH. Mas a causa não é uma causa neurobiológica, como é no caso do TDAH, mas uma causa que é, bom, esse estresse permanente, que pode ser porque a mãe não está presente, porque está na creche com estranhos, esse cortisol também se eleva e fica elevado com exposição às telas, por isso que eh, a Sociedade de Pediatria Americana nos diz, após um estudo bem complexo, que crianças até os 3 anos não devem ser expostas a telas. E vejam, quanto tempo pode ser? Zero. Eles falam assim, zero. Não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou inventando isso. Então, existe evidência científica que os comportamentos da mãe, por exemplo, a ausência materna, e de fato existem profissionais, como é o caso de Bruce Perry, como é o caso de Comisar, nos Estados Unidos, que é uma eh, psiquiatra que tem estudado muito eh, a situação da ausência materna, eleva tanto os níveis de cortisol que sí produce una modificación no cérebro, afectando precisamente tres cosas: atención, hiperactividade e os impulsos, impulsividade. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente está falando. Mas a causa não é aquele TDAH que a gente vê. Então, como que a gente consegue entender isso? Bom, quando a gente vai fazer um diagnóstico, e aqui que vem a parte difícil para os pais, muitas vezes para os pais, a gente tem que ver se esses sintomas que a gente vê nas crianças não podem ser explicados por outras causas. Então, se eu vejo que talvez a criança, por conta de estar em uma situação de estresse, por conta de estar exposta às telas, porque o pai ou a mãe, por essa vida de correria maluca que a gente leva, infelizmente, né, por nossas atividades, enfim, eles preferem dar uma tela para poder fazer algumas coisas, e isso está intoxicando a criança e está potencializando, em caso que ela tenha TDAH, está potencializando o TDAH, e se ela não tem TDAH, está criando um quadro clínico muito parecido ao TDAH. Então, esse estresse da criança, que é dado até os 3 anos, por conta da ausência materna, ou por conta da presença de telas na vida da criança. A criança não precisa de telas. A criança não precisa, até os 3 anos, de ir para a escola. Talvez a escola, a creche é muito boa para a gente, mas não para a criança. Para a gente, porque nos resolve um problema, mas não é bom para uma criancinha de 6 meses ir para a escola, porque ela precisa estar em contato com a mãe. E aqui a gente entra em um problema que é ético e que tem que ver também com a nossa sociedade. Por quê? Porque tem países onde a legislação mudou e a mãe pode ficar um ano. Na Dinamarca, por exemplo, um ano com a criança em casa. Eh, no Brasil, eu acho que são 3 meses. Não estou certo, aqui são 3 ou 4 meses. Eh, mas, então, entendamos que existem outras causas que podem, de fato, estar envolvidas em um falso diagnóstico de TDAH. E que a gente, quando a gente tem esses casos, a gente vê muitas vezes que a criança está medicada, e assim eu falo, parte o coração
saber que a criança está medicada quando o problema é outro. Por quê? Porque se a gente consigue dar uma estrutura familiar, talvez, com a mãe mais presente, o pai mais presente, uma contenção familiar melhor, a gente não precisa de medicina, talvez, quando não é um TDAH real assim, né? Então, vocês veem, não? Esse é o ponto principal dessa palestra de hoje, que eu queria fazer, né? Existe evidência científica sobre o que estou falando, né? Vocês podem procurar o Bruce Perry, tem estudos sobre isso, Daniel Siegel, o cérebro da criança. Eh, não estou inventando as coisas. Eu sei que são coisas que são difíceis, eh, mas muitas vezes uma mudança no entorno familiar da criança resolve o problema. E se não resolve o problema, porque TDAH real. Bom, aí a gente parte para a medicina. Eh, a gente sabe, né, que é necessário essa formação do apego seguro da criança. Y que en muchos casos, na opinión de Comisar, Erika Comisar, un estudio que os recomendo, está únicamente en inglés, infelizmente, Being There, para quien que procurar pelo libro, Being There, es un nombre do libro dela, Erika Comisar. A autora mostra como realmente a presença da mãe é fundamental até os 3 anos. Por conta disso. Y porque existe una correlación entre el aumento de TDAH en los Estados Unidos y el aumento das creches, do tempo de creche para as crianças. Quanto mais cedo vão para a creche, mais aumentou, ela demonstra, né, eh, os diagnósticos de TDAH. Então, é muitas vezes muito fácil para um pai que tem uma vida corrida e difícil, e a gente entende isso, entender, bueno, meu filho tem TDAH, a gente vai dar a medicina, o médico indicou, mas talvez mudando o entorno familiar, estruturando, procurando ajuda. É isso, por exemplo, que eu faço como terapeuta. Eu tento ajudar os pais para que ajudem os filhos. E é difícil, mas é possível. É possível ajudar, é possível mudar, é possível criar um entorno que seja seguro, familiar, para a criança que está em desenvolvimento. E o que é impressionante é que o cérebro tem uma capacidade até os 7, 8 anos de reestruturação, que se a gente estava fazendo aquele erro e a gente muda quando a criança tem 5 ou 6 anos, a gente consegue sim mudar eh, a situação, inclusive cerebral. Então é muito importante. Eh, os comportamentos, muitas vezes agressivos dos meninos, principalmente, têm uma base, às vezes, que são, ou de hiperatividade dos meninos, que porque está expostos às telas, então a gente dá tela para as crianças, ou porque não tem um entorno familiar que é seguro, uma presença do pai, uma presença da mãe. Então, eh, enfim, a gente tem que entender isso, né? Eh, que existem sim estudos que demonstram o que estou falando. A Academia Americana de Pediatria, no 2020, publicou um estudo que reafirmou que antes dos 2 anos, quando você dá o teléfono, quando você coloca desenhos para o seu filho ou sua filha, está de fato associado a déficit cognitivo, linguagem empobrecida, dificuldade de sono, disfunção do córtex pré-frontal, que é isso aqui, é o que é muito similar ao TDAH, porque perde o autocontrole. Bom, ia dar um exemplo real, né, de um menino de 5 anos com suspeita de TDAH, filho único, que passa o dia en una creche con 20 crianças y 2 cuidadoras, entonces no tiene un apego seguro. Llega a casa y asiste a YouTube por 4 horas, porque a mãe tem que hacer cosas en la casa.
e dorme tarde e mal, e a mãe está ausente e o pai também. Então, não é TDAH, eh, no, no se trata esa agitación, impulsividad y desatención que a gente puede observar en esa criança de 5 años, no es un problema de TDAH, es un problema de qué? De desorganización por una privación afectiva, una superestimulación digital y una ausencia de reposo psíquico. Então, veja, a gente tem que descartar isso antes de sair colocando TDAH para todo mundo, de uma forma irresponsável. Bom, vamos deixar aqui então a nossa palestra e abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição, né, para responder. Quem quiser fazer a pergunta, basta com simplesmente abrir o micrófono e perguntar. ¿Alguna dúvida, alguna pregunta? Bruno, pode falar. Qual é a sua pergunta, Bruno? Pode falar? Pode, Eu sim. sou a esposa dele. Boa noite. Boa noite. Então, a gente tem um menino de 8 anos. E ele é um menininho agitado, normal, né? Bem ativo, muito inteligente. Só que na escola eles me amolam desde o ano passado para que ele tem TDAH e tudo mais. Aí eu cheguei a levar ele na neuropsicopedagoga, fez lá as sessões, levei no neuropediatra para ver se acalma, né, a escola. Aí diagnosticaram ele com TDAH mesmo, em nível elevado, porque ele é agitado. É normal, criança esperta é agitada, né? Uhum, E aí a escola me pressiona, me pressionando muito para dar remédios para ele, só que eu não quero dar, não vou dar. Primeiro que ele tem uma CIV no coração e o cardiologista dele falou que não é bom tomar, né? E uhum, aí, para me dar, eu tive uma segunda opção, que era tratar com homeopatia. Então, eu comprei um floral e dou ele as gotinhas durante a noite e de manhã. Aí tem uhum, dia que a professora fala que ele tá mais calmo, tem dia que fala que ele tá. A maioria dos dias que ele tá agitado, né? Porque elas não concordam com o floral. Eles não gostam de nada natural, né? E aí eu queria achar uma outra opção, mas eu acho que não tem, né? Eu queria mostrar para eles que o Miguel não tem o TDAH. uhum. Veja, qual é o nome da senhora? É Meire. Neire. Veja, é difícil, viu? É difícil. Também eu não posso dizer que seu filho não tem TDAH, né? Não posso me aventurar a fazer uma afirmação assim, né? Porque eu não conheço o caso clínico, não sei como foi feito o diagnóstico. Se o diagnóstico foi feito da forma que eu apresentei para a senhora, tá? A senhora, bom, eh, pode ter aí uma quase certeza que provavelmente ele tenha TDAH, tá? Uhum. Se a senhora vê que o diagnóstico do seu filho não foi feito conforme eu apresentei para a senhora aqui, Uhum. porque não foram respeitados os passos, os tempos, as observações, não foi examinado em ambientes diferentes, enfim, tudo isso. Se a senhora vê, não, realmente não foi esse o diagnóstico, a gente não fez tudo isso, não foi 6 meses. Bom, a gente tem que analisar esse caso e procurar outro especialista, entende? Sim. A gente tem que procurar outro especialista. Se a escola pressiona para que a senhora dê medicina para a criança,
Quando o médico está falando que é melhor não dar medicina para criança, então, bom, aí um problema da escola, eu Uhum. recomendo trocar de escola, né? Porque, Sim, eu pensei nessa possibilidade. exatamente, sabe? Porque a gente tem que procurar o que é melhor para o filho. Então, a opinião do médico prevalece sobre a opinião de um psicopedagogo, entendeu? O psicopedagogo Sim. não está formado para dar esse tipo de opinião. Não, não é a nossa. Eu sou neuropsicopedagogo, eu não posso falar para a senhora que o seu filho tem que tomar ou tem que deixar de tomar a medicina. Quem fala isso é o Aham. médico. E se o médico está falando que não é para tomar, então não é para tomar. Entendeu? Sim. Eh, então eu recomendo isso, que a senhora, com seu esposo, eh, Uhum. tentem de pensar se realmente o diagnóstico do seu filho foi feito de forma correta, mais ou menos o que os, tem que examinar algumas coisas que eu apresentei aqui, né? O tempo, se foi observado como atua na escola, como atua na casa, se foi tudo isso levado em conta, né? Como eu apresentei. E se você não está conforme, procure um especialista diferente e uma guia, né? Eh, por exemplo, no meu caso, eu ajudo, em que sentido? Eu não dou diagnóstico, mas sim eu acompanho no diagnóstico, entende? Então, Sim. uma pessoa que faça esse trabalho com vocês, que seja um assessor nesse ponto, porque existe sim muito abuso nesse ponto. Hum? Não Uhum. estou falando que seu filho não tem TDAH, ou que. Não estou falando isso porque não conheço o caso, Sim. viu? Mas Uhum. é importante sim, eu acho, procurar outro tipo de. Se o diagnóstico não foi feito de forma correta, procurar outro especialista, né? E se a escola Sim. acha que é melhor, porque para eles é com certeza menor trabalho lidar com uma criança É. que está sonolenta, entende? Então, bom, é trocar de escola. Evidentemente que essa escola é uma escola boa. Se o médico está falando que não é para dar medicina, eles querem, é por isso, entendeu? Então, eu vou deixar aí, a senhora tem Sim. contato no grupo de WhatsApp. Eventualmente, a senhora entra em contato comigo e a gente vê aí de redirecionar para outro especialista. Tá bom? Sim, sim, vou querer. Tá ótimo, bom. Bom, obrigado aí Como que eu anoto o seu WhatsApp? está no grupo. No grupo, o administrador sou eu. Ah, tá. Tá bom? Acho que meu esposo tá no grupo aqui, eu procuro aqui depois. Tá bom. Deus abençoe. Lucas, Boa noite, professor, tudo bem? muito bem, graças a Deus. E você, Lucas? Tudo ótimo, graças a Deus também. Eu tenho duas perguntas, professor. Uma é se o senhor não acha, por exemplo, o senhor comentou que existe muito diagnóstico precipitado de TDAH, eu concordo, sim. O senhor acha que muitas vezes isso é por conta dos psiquiatras que querem vender medicamento e tudo mais, ou talvez pode ser por muitas vezes por influência dos pais, porque eu já ouvi isso de, por exemplo, tem pai que às vezes fica querendo buscar diagnóstico para que consiga o diagnóstico para levar para a escola para a filho não ter risco de ser reprovado, por exemplo, no colégio, né? Que Exatamente. infelizmente existe o problema da aprovação automática nesse caso, quando tem diagnóstico, né? E a segunda pergunta é um pouco diferente. O senhor mencionou a questão das telas, do estímulo e que isso causa estresse tóxico para criança pequena, né? Se, por exemplo, criança. Não é algo assim o tempo todo, mas, por exemplo, pelo menos uma vez por dia, a criança está muito estressada e, por exemplo, você colocar o celular perto dela, não com tela, mas colocar aquele ruído branco, né, para tentar acalmar ela. Se isso pode causar esses efeitos ruins também, o que que o senhor acha? No, 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 Lucas, vou começar com a segunda. Eh, a música, os sons, eles têm a capacidade, sim, de mexer nas emoções do seu filho, por exemplo. ¿M? Y las emociones, digo, você experimenta isso. Se eu coloco aqui
um rock daqueles que eu me lembro, não, da minha época quando eu era jovem, e a gente escutava esses rocks aí, infelizmente, eu me arrependo daquilo, né? Mas eu me lembro que com os meus companheiros todo mundo começava a pular e um contra o outro, entende? Porque a mesma música vai estimulando aquela parte mais animal e agressiva nesse caso, entendeu? Eh, eh, então, a música, sim, Platão já falava na República que a música ela é um instrumento que deve ser regulamentada pelo Estado, dizia Platão, pela capacidade de criar harmonia, produzir beleza e, portanto, no futuro, cidadãos virtuosos, fortes, hum, ou pela capacidade de produzir desarmonia e, portanto, problemas a níveis estatais. Então, você vê, é uma coisa que está estudada, muito bem estudada. Voltando para hoje, sons que ajudam para acalmar, é tranquilo, não vai mexer precisamente no emocional do seu filho no sentido de criar un estrés tóxico. Si você coloca un rock, tal vez sí, un funk, tal vez sí, entendeu? Más una música armónica, como puede ser una música clásica, como puede ese tipo de som, ese son branco que você fala, na verdade ele imita o som do coração da mãe na criança. Então, por isso que muitas vezes a criança se tranquiliza com isso, entendeu? Eh, então, pode ficar com isso tranquilo. Em relação ao que estimula e que faz dano, é precisamente a sucessão de imagens e sons unidas de forma rápida, como vai acontecendo, e como acontece com a gente, por exemplo, com o Instagram, que você fica lá sem prestar atenção, então você vai criando um padrão de conduta, inclusive você, Lucas. Você é professor, você pode ficar perdendo capacidade de foco por conta do Instagram. Sim, Você não é uma concordo. criança, entendeu? Em uma criança, o efeito é muito mais grave. Então, esse é o problema que a gente observa nas crianças, né? Eh, Realmente, um pai, uma mãe que dá, eu sofro, assim, imensamente quando eu vejo um pai que dá para uma criança de 2 anos o telefone para que nem precisa, tá? Aconteceu comigo os outros dias, ontem, no restaurante. A minha filha estava brincando com a filha de um casal aí muito bons, né? Casais muito bons. E, e da nada o pai decidiu dar o telefone para a filha dela, entende? Estavam brincando de super boa as duas meninas. Não precisava de aquilo. E sabendo que faz tanto dano na criança, entende? Então, bom, acho que respondi a sua pergunta. Em relação a, ao diagnóstico, muitas vezes sim é questão dos pais, muitas vezes. Porque quando eu vejo, eu perco muito cliente, tá? Como terapeuta. Eh, por quê? Porque muitas vezes você tem que falar para o pai ou para a mãe, não, você tem que mudar. A sua casa tem que mudar. Não é questão de você, é mais fácil dar uma medicina para seu filho, com certeza. Mas não é isso, você não está resolvendo. O problema não é isso, entendeu? Então, muitos pais preferem ter um diagnóstico, sim, de TDAH por benefícios, ou porque eles não querem realmente mudar e resolver a dificuldade, porque é uma mudança do estilo de vida deles. Quando eu falo que uma mãe não deve deixar o filho na creche, o primeiro que a mãe me fala é: mas eu como faço? É um problema, eu sei que é um problema, eu estou ciente. Mas a gente tem que procurar resolver da forma que é melhor para a criança, não da forma que é melhor para você. Entendeu? Por aí a gente tem que ver como ajuda, que conselho dá, talvez deixar com uma babá, deixar com um parente, enfim, abrir as opções, né? É, é isso aí. Tá bom, Lucas? Obrigado, professor. Bom. Dayana,
Dayana está con la mano levantada. Bom, Olá, professor. hola, Tá, Dayana, tá me tudo bem? escutando? Hum, Tudo bem? Vocês me Muito bem, Dayana. escutam? Como posso ajudar? Agora sim, consegui ativar o vídeo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. É, primeiramente, que teve importantíssimo, que reflexão. Eu acho que tive um pouco do que o Lucas trouxe, né? Ali na questão dele, do que a Miriam trouxe. Sim, eu tenho uma filha aí de 8 anos agora, e ela veio aí com um possível diagnóstico de TDAH, se é que eu posso dizer isso. Então, quando ela tinha 5 anos, nós fizemos uma avaliação neuropsicológica, e aí veio assim, na conclusão final, traços de TDAH. Uhum, Eu falei, meu Deus, o que é um traço de TDAH? uhum, E lógico, né? Ele me pediu para refazer em fase escolar, que aí poderia avaliar outras questões, etc., né? A fase de alfabetização. Mas ouvindo agora, né, esse webinar, eu acho que teve muita correlação com todo o ambiente, porque uhum, eu não tinha esse conhecimento, né, de toda a figura de apego. Então, ela sim, ela foi uma criança que foi deixada ali sob cuidados da creche muito cedo, né, durante o período integral aí, em todo esse tempo, né, toda a trajetória de vida. E sim, a escola me encheu muito o saco para conseguir um laudo, né, uhum, porque para eles era um TDAH também, e veio acompanhado de tudo isso uma grande surpresa. Por quê? Tinha fatores da impulsividade, da agressividade, ali, da falta de paciência, etc. E veio com 5 anos de idade para uma tabela de, se eu não me engano, um QI de 127, uhum, que era um QI para a faixa etária ali já elevado. uhum, Então, não entrava numa superdotação, mas era muito próximo. Então, ou seja, uma superdotação ou algo muito próximo também confunde com traços de TDAH, porque uhum, também vai ser uma criança sem paciência, né? Geralmente é uma criança que se relaciona com uma faixa etária um pouco maior, então ela não tinha paciência, não tem, né? Continua não tendo paciência de brincar com crianças da mesma faixa etária. Então, é algo muito complicado, né? Então, assim, é uma pergunta. Existe mesmo um laudo desse? Que eu sempre fiquei com essa dúvida de traços de TDAH, se é que pode chamar disso? E quando eu recebi isso, eu fiquei. Gente, eu tenho isso laudado, pasme, uhum, pela clínica, tudo carimbado e assinado. Traços de TDAH, com 5 anos, com todos os testes psicológicos, uhum, avaliativos e de QI, etc., com todas as escalas lá que vocês imaginarem. Lucas, sim, eu fui atrás. Os pais não aguentam, viu? A gente quer, sim, às vezes um laudo, sabe por quê? Porque a gente quer se esconder atrás disso para dizer uhum, que o problema não, ó, o problema não sou eu, é a criança, né? A criança que tem um problema, não somos nós como pais, né? Porque tem uma cobrança muito grande da sociedade em uhum, cima do pai e da mãe. Então, também é um manejo muito difícil de fazer com os pais. Então, sim, às vezes os pais querem um diagnóstico, né, para poder colocar ali na escola. A escola também quer o diagnóstico para se isentar, às vezes, até da obrigação de alfabetizar a criança, uhum, porque é uma criança, ao menos, que ela tem a obrigação ali de dar uma atenção, de alfabetizar numa sala que tem quase 30. Então, tomem cuidado também com laudos, porque também uhum, isenta a escola de uma obrigação de alfabetizar o filho de vocês. Então, é uma dificuldade muito grande, mas nesse inteirinho desse rolo todo,
eu fiquei pensando nisso, né? Existe esse laudo, traços de TDAH, existe Então, uma correlação de eh, tudo isso? então aí, Dayana, você pode colocar um laudo como uma espécie de suspeita que pode, entende? Porque traço de TDAH, ¿qué você entende por traço de TDAH? Que tem algum sintoma que pode ser TDAH. Mas tem TDAH ou não tem TDAH? Entende? É isso. E na forma clínica, que o TDAH deve ser realmente diagnosticado, aí não fica se tem ou não tem. Talvez. Não. Ou tem ou não tem, entende? Quando é aplicado, e mesmo que tem profissionais, vou falar que o DSM, tem psiquiatras que não aceitam o fato que tenha sido expandido a faixa etária para diagnóstico no DSM-5. Tem muita controvérsia aí. Tem psiquiatra que nega que existe um TDAH, inclusive, não, não, não. Eh, mas quero dizer, o diagnóstico segundo o DSM-5, que o que a gente tem, eh, ele não é também uma coisa assim 100% seguro, metafisicamente seguro que porque é uma observação clínica, entende? Então pode estar errado, pode ser que está envolvida em outra coisa e você acaba errando, bom, mas pelo menos se você aplica todos esses critérios, as chances de um diagnóstico correto é mais elevada, entende? Então, no caso da tua filha, eu acho que você tem que tomar conta agora, que ela ainda é pequena, de coisas que pode, que se ela tem TDAH, hum, que possam aumentar esse problema, como são as telas, por exemplo, a exposição de telas. Então, tem que regular, tem que regular o sono dela, que ela dorma bem, que dorma cedo, por exemplo, é muito importante, o alimento, inclusive. eh, que faça atividade física, porque ela ainda, se ela tiver algum tipo de deformação por conta do TDAH ou do estresse, do cortisol tóxico, dá para revertir, entendeu? A tua presença mais constante agora na vida dela, fazer coisas juntas, mudar o estilo de vida, por exemplo, para que você consiga talvez estar mais presente, o mais que você pode com ela, né? Eh, Só que é difícil, eu sei que é difícil, mas é o que resolve, entendeu? Ah, professor, mais uma coisa, e aí eu não sei se é algo muito de uma especificação médica, mas quando ela era muito pequena não, né? Bem nessa fase aí de avaliação neuropsicológica, nós fizemos é, uma ressonância Uhum, magnética do cérebro e nós fizemos um eletroencefalograma. uhum, E por mais que a avaliação seja clínica, engraçado que isso demonstrou alterações no, no exame. uhum, Demonstrou como se ela, de fato, o cérebro dela tivesse em constante movimento, como se ela tivesse. Ela nunca teve nenhuma convulsão, sim, mas o psiquiatra me falou, ela nunca convulsionou? Eu falei, não. Ele falou, não, então se um dia ela convulsionar, você não fique surpresa, porque é como se o cérebro dela não parasse uhum, da atividade. uhum. E a formação cerebral nela na ressonância, na base do hipocampo, deu um pouco ovalada. Então, Então, assim, isso aí pode ser, porque o hipocampo, ele está ligado ao estresse. Então, o que acontece? Quando, numa fase etária, dos 0 aos 3 anos, principalmente, você tem a formação do cérebro, um 75% do cérebro se forma aí. É muito grande como nesse período cresce o cérebro da criança. Quando você tem um estresse
produto das telas, ou por exemplo, se ela foi para a creche, muitas vezes dá uma deformação no hipocampo ou na glândula, porque ela fica muito grande, entendeu? Eh, mas, novamente, ela tem 8 anos, dá para revertir ainda, entendeu? Então, aí seria bem importante eh, el fato de tirar, sobre todo as telas, é muito difícil. Eu sei que estou dando um problema para você, Dayana, mas tirar as telas dela, entende? Que ela faça outras atividades, pagar piscina, pagar balé, entendeu? Mandar para música, isso aí ajuda muito. E dá para revertir aí um pouco a situação. Então, Entendi. Oh, meu Deus, entrei no webinar, sei com a culpa da mãe, gente. A nada, culpa é da mãe. Eu acabei de descobrir cientificamente, provado agora, não é que não é culpa, um não é TDAH. culpa. É uma realidade, infelizmente, assim, as Sim, mães sim. têm que, a vezes não têm noção, entende? E as pessoas não sabem disso. Então, é todo um combo que chega, mas não é por culpa da mãe. Eu acho que se a gente vai procurar culpáveis, a gente vai acusar mais o sistema que outra coisa, entendeu? Mas não vamos entrar aí, senão. Então, Adriana, Não, tá obrigado. certo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom, pessoal, muito obrigado para todos aí e a gente se vê na próxima terça, se Deus quiser. Eh, Vamos a falar sobre autismo. Então, eh, aí para dar mais ou menos também as orientações. Boa noite para todos e fiquem com Deus. O vídeo vai ficar gravado. Eu peço a gentileza de compartilharem com mais profissionais aí também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado.